Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, boa tarde. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional. No dia de hoje, terça-feira, dia 6, meia dúzia, de 2026, atentado contra Jair Messias Bolsonaro, dentro do cativeiro da Polícia Federal em Brasília. Ele está sendo levado para fazer uma tomografia da sua cabeça. A família só tomou conhecimento e o cativeiro da Polícia Federal encontrou ele desacordado no chão, com hematoma no cérebro, na cabeça. Estamos já com as tropas da CIA, do Mossad, já em Brasília. Neste momento, estamos tomando todas as providências para o fim do cativeiro deste estrutura do Cartel dos Soles na América Latina, posicionado pela estrutura do Comitê Chinês, pela estrutura dos amotinados, espias e sabotadores, filhos da puta do Supremo Tribunal Federal. Estamos procedendo à captura, ao abate, ao extermínio dos terroristas, maoístas, filhos da puta do Pleno do Supremo Tribunal Federal, do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin, da estrutura do governo, da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, traidores à pátria, traidores, exterminadores da humanidade. Estamos procedendo com todas as tropas do Comando Sur, dos Kraken, do Mossad, do Exército do Sombra, estabelecidos em Brasília, a proceder imediatamente. Estamos em guerra contra a República Federativa do Brasil, deste impostor, falsa identidade, filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que o pariu, foragido filho da puta, de Alexandre de Moraes, de Dino, do Fachin, da Carmen Lúcia, do Gilmar Mendes, do Toffoli,
da puta que te pariu, dos que procedem com informações de narrativas destes terroristas, da emissora Globo, da emissora CNN, de todos estes filhos da puta, e também dos membros da Secretaria-Geral Permanente da ONU. Estamos procedendo imediatamente. Somos 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional, com seus exércitos posicionados ao combate imediato. Hoje, sem mais retóricas, terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, quem está falando é o senhor interventor Oscar Aníbal Chiappano. Está determinada a tomada de decisão imediata a todas as posições de imobilização do narcotráfico de fentanil, de cocaína, de ópio, elaborado pelo líder que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu primeiro, segundo escalão de estrutura da Orcrim Foro de São Paulo, terroristas, traficantes, situados no estrutura de governo federal da República Federativa do Brasil. Não há diálogo, há combate militar. Já estamos procedendo. Hoje, dia 6 de janeiro de 2026, vamos determinar imediatamente o abate. Abate, estamos em guerra, seus filhos da puta. Tá entendendo? Tá entendendo, Alexandre? Tá entendendo, Fachin? Tá entendendo, Gilmar Mendes? Está entendendo, Carmen Lúcia? Está entendendo a puta que te pariu? Vocês são alvos! Alvos! E vão proceder imediatamente, agora! Neste momento! Proceder já! Conforme determinação! Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521 99 742 0789. Estamos já em guerra contra a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e também das autarquias em Brasília. É guerra! Entendeu? Tô sendo claro? Vão pra puta que o pariu! Imediatamente! Confiscada as contas de Maduro, foi detectado centenas de depósitos para a conta de Luiz Inácio Lula da Silva, somas trilionárias. Tudo isto feito diretamente da conta particular de Maduro, de várias delas, para a conta de Luiz Inácio Lula da Silva, o seu sócio no crime do narcotráfico global. Então está mais do que decretado a prisão imediata de Luiz Inácio Lula da Silva e a sua estrutura de governo
da República Federativa do Brasil. Brasil narcoterrorista. Então, nós estamos tomando já imediatamente as posições da captura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele se encontra foragido. Estamos vendo se ele se encontra em alguma unidade militar no Rio de Janeiro ou no Uruguai. Estamos à procura deste elemento. Ele se evadiu. Então estamos determinando imediatamente a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. A CIA, a DEA, o Mossad, o comando sombra do Mossad, eles todos já estão com esta missão em todo o território da República Federativa do Brasil, como também o Alckmin, que ele é o terrateniente do Hamas, do Hezbollah e do Irã. Ele é o terrateniente, ele é o general em chefe das forças dos dragões do Irã do Brasil, Alckmin. Então, estamos já à captura destes elementos terroristas. Estamos já com porta-aviões no Rio de Janeiro. Estamos com os submarinos nucleares na área de prospecção do pré-sal e estamos perseguindo a flotilha que ela vem para a América Latina querer alvejar a orla marítima do Oceano Atlântico do Brasil e fazer as incursões e produzir a tomadas de cabeça de praia. Estamos em guerra atômica nuclear. Isto já é um fato. Então já foi identificado o pagamento trilionário, são trilhões, que foram depositados na conta de Luiz Inácio Lula da Silva. Recebeu várias remessas em dinheiro das contas de Maduro. Ele é o sócio da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, do cartel dos Soles. São 4 cartéis. Um pertence a Diosdado Cabello, outro pertence ao Maduro, outro pertence ao Saab e o outro pertence ao Alex Sabi. Entenderam? Então, são 4 rotas diferentes de tráfico de drogas feitas pelo cartel dos Soles. Ou seja, os generais, eles estão divididos em 4, sendo o cartel dos Soles, que servem a 4 mandatários da Venezuela. As tropas do Brasil invadiram a Venezuela, incursionando à frente do posto da Venezuela, ou seja, as tropas do Brasil invadiram já a área de fronteira da Venezuela do outro lado, se estabelecendo porque os Estados Unidos da América já têm toda a logística e administração durante 15 anos da Venezuela, a colocar toda a administração, a tirar a hambrura, a tirar todo o procedimento de pagamentos de $1 de salário mínimo, R$5. O que uma pessoa vai fazer com R$5? Então já está determinada a posição administrativa dos Estados Unidos da América. Estamos também procedendo com a Colômbia. Não há o que dialogar com Petro. Todos os tratados estabelecidos mais de 50 anos com a Colômbia,
com a Aliança do Atlântico Norte, foram todos e estão todos suspeição. Não podemos perder o posicionamento desta administração na Colômbia, dos Estados Unidos. Não pode perder essa administração por suas bases militares que estão estabelecidas na Colômbia e que agora a Colômbia vamos ter que extraditar, ou seja, vamos extrair, né, o Petro e outros para terem o mesmo destino que Maduro, como também no México. Então toda a América do Sul está totalmente em posição americana, menos o Brasil. Então hoje nós vamos determinar imediatamente a administração no Brasil. E já não tem governo. A estrutura de governo do Brasil se encontra suspensa. Não há estrutura. Então é assim que o Alexandre de Moraes, ele voltou atrás, estabeleceu que o senhor Bolsonaro tenha a sua cautelar na sua casa em Brasília, e já foi determinada o fim do processo do senhor Bolsonaro. E fim do processo do senhor Bolsonaro, o senhor André Mendonça estabelece, conjuntamente com o senhor Fux, imediatamente, e toma posse o senhor André Mendonça da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como também a presidência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo findo esse processo das fake news, esse processo da tortura do 8 de janeiro de 2022, que levou do 8 de janeiro, né? As pessoas que foram sequestradas do 8 de janeiro no crime de perfídia. Então já estamos procedendo imediatamente isso hoje. A ordem foi dada por este impostor, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, terrorista narcotraficante, sócio do Maduro. Então nós temos um narcotraficante que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Moacir. Ele vai ser imediatamente levado ao calabouço, onde encontrado vai ser também extraído. Ele e a Janja, ele e a mulher dele, vão ser extraídos e levados para Nova York, para o Tribunal Internacional. O crime é contra a Petrobras. O filho dele também, o Lula, ele vendia o petróleo venezuelano como se fosse brasileiro. Ele dava nota fiscal e usava o petroleiro do Brasil, cheio de petróleo venezuelano, transitando livremente para qualquer comprador. Então, esse foi o crime de contrabando, sociedade da Petrobras com a PDVSA, do Maduro, contrabando e roubo. Qualificado do direito de transação financeira da Petrobras. Utilizaram a Petrobras mais uma vez para vender petróleo venezuelano e estabelecendo na sua contabilidade como se fosse petróleo brasileiro. Lavaram dinheiro na Petrobras do Brasil, dinheiro do narcotráfico venezuelano do Maduro. E este, Luiz Inácio Lula da Silva,
levava o dinheiro para Putin, na Rússia. Utilizou a Janja para levar o dinheiro do Maduro para Putin, na Rússia. E este Putin estabeleceu entregar o dinheiro para o Irã, utilizando o Fundo Soberano de Emirados Árabes. Então está tudo já mostrado. 26 bilhões de dólares foram lavados do Banco Master do Comando da Capital. Então, o Comando da Capital tem 22 bilhões da lavagem de dinheiro do Comando da Capital no Banco Master. E também foi identificado transferências do Alexandre de Moraes, dinheiro do narcotráfico do Comando da Capital, como também do Toffoli. Eles receberam dinheiro de pagamento do narcotráfico Comando da Capital do Brasil. Então temos duas prisões imediatas: Toffoli e Alexandre de Moraes e suas respectivas mulheres. É impressionante. Todos são ladrões familiares. Organizações ORCRIM de famílias. Todos roubam a lavar o dinheiro do narcotráfico. Então já estamos com todo este posicionamento imediato. A China já rodeou de novo Taiwan e está querendo combater Taiwan. Vai tomar uma surpresa muito forte, porque o armamento que Taiwan tem supera toda a tecnologia chinesa. Então vai haver confronto. E havendo confronto, também a Norte-Coreia declarou agressão aos Estados Unidos. E o senhor Trump já se encontra em Washington e já vai proceder com as atividades militares. Torno a repetir: Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin estão foragidos, como também Alcolumbre, Hugo Mota e vários senadores do narcotráfico e vários partidos políticos do narcotráfico. A estrutura de governo da República Federativa do Brasil, ela está na ORCRIM do narcotráfico global, na compra de transações do cartel dos soles, de tráfico internacional de drogas, utilizando tanto a rota do Pacífico como também a rota do Atlântico, utilizando portos e aeroportos. Michel Temer Lula, ele está sendo também denunciado pelo tráfico internacional de drogas por aeroportos no Brasil, 27 estados e 5.070 municípios. Michel Temer Lula. E também Luiz Inácio Lula da Silva, Matuto, o sujeito que vende toneladas e toneladas de cocaína e de drogas para o planeta. Então já temos este posicionamento. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranimotiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone também celular 55 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. Temos que pagar o telefone e a internet. Gratos a todos vocês que nos ajudam. Estamos tremendamente agradecidos. Quero dizer, mais uma vez,
Está foragido Luiz Inácio Lula da Silva, a estrutura de governo da República Federativa do Brasil, ela foi administrada pelo Comitê Chinês, máfia chinesa. O Comitê Chinês se estabeleceu na administração do Supremo Tribunal Federal, todo o judiciário, em 27 estados e 5.070 municípios, com a expertise e a plataforma da Assembleia do Povo Chinês, todo o procedimento logístico de persecutórios a todo aquele que se opor ou estabelecer denúncia contra o status quo da estrutura de governo federal da República Federativa do Brasil, narcotraficante, terrorista Brasil. Ele é um elo importante na Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, onde já todos os integrantes das fronteiras secas do Brasil, onde se encontram os narcotraficantes combatendo já com as forças dos Estados Unidos da América estabelecidos no Paraguai, estabelecidos na Argentina, estabelecidos no Uruguai, no Peru, no Equador, estabelecidos na Venezuela, que tomou não somente a Venezuela, como também Guacimo, a Guadiana. Já está tudo tomado pelas unidades do Exército Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América. Então nós já estamos posicionados à invasão da República Federativa do Brasil. Os Estados Unidos da América já está com um contingente americano para tomar Brasília e 27 estados. O Exército Marinha Aeronáutica Brasileiro vão exercer a junta militar administrada pela logística dos Estados Unidos da América em 27 estados e 5.070 municípios, a ser administrado durante 15 anos. 15 anos é o que está estipulado para toda a América do Sul. Este procedimento já está tudo pago. Ou seja, o projeto já está pago. Então, todas as forças dos navios e todo o contingente militar vai desembarcar na República Federativa do Brasil. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Maiores informações entraremos em contato. Selva, estamos à procura do Alckmin, do Alcolumbre, do Hugo Mota, de presidentes de partidos políticos comunistas, também dos integrantes do Comando da Capital, do Comando Vermelho, da Família do Norte, de 88 facções do narcotráfico estabelecidos do território da República Federativa do Brasil, das Farc, do ELN, do Golfo, Cartel do Golfo, dos Trem da Aragua, do Cartel de Sinaloa, todos eles que se evadiram para o Brasil e se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios. Estamos em guerra contra o narcotráfico global. Por favor, viralize isto imediatamente. Tá bom? E o Comitê Chinês é o Comitê da Assembleia do Povo, máfia chinesa, de tráfico de drogas, de fentanil, ópio e também de armas, de urânio enriquecido, tudo feito pela China. Então já está tudo com fatos, atos e circunstâncias que levam todos vocês do
da estrutura do governo da República Federativa do Brasil, da ORCRIM, do crime organizado, de mais de 88 facções do narcotráfico que se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios, conjuntamente com as Farc, com o ELN, com o Irã, com o Hezbollah, o Hamas, com o Estado Islâmico, com o ISIS, todos estão no território da República Federativa do Brasil. Então nós já temos o posicionamento deles e estamos no combate. Força letal, guerra. O Brasil está em guerra. Por favor, viralize isto o máximo possível. Selva. Atenção, atenção, a corda arrebentou pro Lula, gente. Segura isso aqui, o que acabou de sair nos bastidores do poder não é normal. E se você acha que já viu crise política antes, se prepara porque isso aqui é outro nível. Agora, nesse exato momento, um aliado direto de Donald Trump jogou gasolina no incêndio e detonou publicamente o governo de Lula. E não foi só discurso, não. Decisão confirmada, documento em circulação, movimento coordenado. Fontes ligadas à Casa Branca afirmam que Lula não está aguentando a pressão que começou a se formar agora. O clima mudou, o tom endureceu e o Brasil entrou oficialmente no radar de uma disputa internacional pesada. Depois da captura de Nicolás Maduro, tratada por aliados de Trump como ponto de virada histórico na América Latina, o foco virou o Brasil. E por quê? Porque, segundo essas informações, o governo brasileiro teria se exposto demais, assumindo posições que não caíram nada bem em Washington. Nos bastidores, a palavra usada é uma só: alinhamento. E não um alinhamento comum, mas um alinhamento perigoso. O aliado de Trump foi direto, sem rodeio, sem diplomacia. Governos que passam pano para ditaduras vão pagar um preço alto. Essas foram as palavras do aliado do Trump. Essa frase não foi jogada ao vento, ela veio acompanhada de movimentos concretos, articulações políticas, pressão econômica e uma sinalização clara de que a paciência acabou. Tem aqui o vídeo do aliado do Trump, tem aqui o vídeo do Alan dos Santos chegando para revelar uma bomba que acabou de ser confirmada. E sabe quem foi citado em reuniões fechadas que acabaram de acontecer? Olha só, Lula, Itamaraty e a postura brasileira diante da captura do Maduro. Fontes internacionais afirmam que o governo brasileiro está sendo monitorado nesse momento. Relatórios já circulam apontando conivência diplomática, a pressão para rever acordos, parcerias e até sanções indiretas. O nome de Lula passou a ser visto como problema e não como aliado. E tudo isso acelerou depois do colapso do Círculo de Proteção de Maduro. E aqui ainda o cenário é mais pesado, porque as previsões que circulam são de isolamento total, quebra definitiva de apoio internacional, possível extradição ou julgamento internacional. E o mais grave, efeito dominó em governos que o apoiaram. Ou seja, Maduro pode ser só o primeiro da fila. Meu Deus, olha aí, gente. Maduro é o primeiro da fila, viu? Analistas ligados ao campo conservador americano avaliam que Lula pode enfrentar pressão econômica indireta, constrangimento diplomático público, perda de prestígio internacional e um desgaste político interno sem precedentes. Tem gente dizendo com todas as letras que Lula entrou numa sinuca de bico. Se afasta de Maduro, perde apoio ideológico. Se mantém a postura, bate de frente com os Estados Unidos. E quando isso acontece, a história mostra que o resultado costuma ser devastador. Agora há pouco, assessores próximos a Trump deixaram escapar que novas declarações estão prontas e podem ser divulgadas a qualquer momento. E o alvo não será só a Venezuela. O Brasil entrou no pacote. E segundo essas fontes, não haverá mais silêncio. O que estamos vendo é o início de uma crise diplomática, um realinhamento e também
o maior constrangimento internacional do governo Lula, né? Porque a casa está caindo e o Lula não está aguentando, tá? E nada disso é coincidência, nada disso é improviso, é jogo de poder. O tabuleiro está mudando agora. Olha só, vou colocar aqui para você palavras diretas do Alan dos Santos, tá? E também do aliado do Trump. Preste atenção aqui, quero pedir que você deixe aquele like abençoado para apoiar nosso canal. Quando você apoia nosso canal, Deus também te abençoa, porque o nosso canal é um canal que tem compromisso com a verdade, tá bom? Meu povo patriota, vamos lá. Preste atenção no que o Alan dos Santos acabou de revelar aqui, ó. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Lula está preocupado, fez um grande acordo com o Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Quando ele viu Maduro sendo capturado, ele sabe que o Maduro não foi sequestrado, ele foi capturado porque ele é criminoso. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Cadê o Putin agora, Lula? Cadê o Xi Jinping? Fala pra mim! Desculpa, o pessoal não gosta que eu grito. Cadê o Putin, Lula? Cadê o Xi Jinping? Onde estão os caças russos da Venezuela, Lula? Decolaram 6 horas depois. Vocês viram isso? E A voz da Venezuela, você viu isso? Eu vi. a Venezuela tinha comprado aqueles radares, né, naves, né, anti-aviões, para poder identificar os aviões, identificar aeronaves, e os 12 falharam. Os 12 radares que a Venezuela... Provavelmente alguma tecnologia americana apagou com todos eles. Eu quero fazer essa pergunta pro Ramage. Cadê a segurança bélica de Rússia e China na Venezuela, Ramage? Caríssimo. E que o Maduro vendia pelo petróleo. Sim. Passava o petróleo para a China e para a Rússia a preços para ter um componente bélico de sua defesa. Eram baterias antiaéreas, terra-ar, de longo alcance, de médio alcance, de curto alcance. O Maduro estava achando que ele tinha um dome, igual o de Israel, mas não. Foi furado completamente e rapidamente pelos norte-americanos. O Lula, ele teve que rebolar para fazer aquela declaração naquele Twitter dele. O Lula, ele mostrou exatamente ali a condição onde ele se está hoje. O Lula quer fazer acordo com o Trump, que estava vendo que a batata estava assando para eles. Aquele quadro é muito elucidativo. Quando coloca as Farc junto do Foro de São Paulo, não é uma especulação ou uma ciência de trabalho, não. As Farc participavam da origem do Foro de São Paulo como membro assinante dessa origem. Opa, vai botar... os radares chineses da Venezuela. Lança aí, eu continuo depois. Não, o vídeo tá em X. Então, o Lula, o que ele teve que fazer ali? Ele não falou sobre Estados Unidos, não falou o nome do Maduro, ficou falando em paz na região, soberania, quando a gente sabe que é soberania atacada, são os países que recebem essas drogas, que são furtados em toda a parte contábil, os ilícitos internacionais, a perseguição à direita de um presidente Maduro ilegítimo, reconhecido internacionalmente como fraudada as eleições deles, perseguindo, prendendo, calando opositores, deixando o país na miséria. Foi isso que foi feito do Maduro. Então você volta para o Foro de São Paulo, o Lula, o que ele fez ali? Ele está querendo um acordo com o Trump, mas ao mesmo tempo ele tem que atender não a militância dele, mas os outros acordos que ele tem com Cuba, com Venezuela, com China e Rússia. Ao final da declaração dele, ele cita a ONU, Organização das Nações Unidas. E esse momento é a grande virada no tabuleiro geopolítico mundial. A ONU se tornou já há muito tempo apenas burocracia, fraude de recursos, apoio a socialismo e a globalismo, cobrando dos Estados Unidos acordos internacionais quando a China não respeita nada que é acordado no mundo,
representações inúmeras contra Israel e proteção desses terroristas. O que os Estados Unidos fez agora? Passou por cima da ONU. Não importa mais o que a ONU fazendo sua defesa do lado que não é do hemisfério ocidental. Hemisfério ocidental, quando eu falo, é a tradição da ética judaico-cristã, do direito romano e da filosofia grega, que trouxe a nossa civilização. Não. Estava tudo pronto para nos destruir como cultura. Então, o americano, ele usa internacionalmente 4 armas. Sua diplomacia, que passou por cima completamente, não existe mais. Inteligência, economia e militar. Foi o que ele usou. Como fundamento principal, o claro tráfico de drogas, que só aumentou, aquele fentanil que a China fica abastecendo para destruir a sociedade norte-americana, está cheio de walking, né? Zumbis aí nas ruas, walking dead aí pelas ruas. Esse foi o fundamento principal. Mas quando a gente sabe, como eu acabei de falar aqui, o controle do petróleo, que a gente fala, nós vamos controlar quantos, e eles estão dando entrevista, o Marco Rubio deu uma entrevista agora para a NBC ontem, foi muito elucidativa também, que eles perguntam, você que vai governar lá? Não, nós estamos no controle sim. Estamos no controle, vamos levar infraestrutura para beneficiar o venezuelano, é uma verdade, vai jorrar petróleo para o mundo, vai baixar a inflação no mundo e com fundamento de proteção norte-americano também. O que o americano deseja foi a decisão do Trump, que é contra, inclusive, o que o norte-americano ele não está querendo guerra mundial, mas ele está protegendo é defesa nacional. O americano não quer no quintal dele, as Américas, nos vizinhos dele, esses proxies chineses. Trump imputou, colocou 3 derrotas agora à China, e a China só pisou para trás. Foi no Irã, que estava ali abastecendo os muçulmanos, invadindo a Europa e querendo acabar com Israel, destruiu ali a questão do Irã, o Irã deve virar. A China bota muito dinheiro no Irã. Faixa de Gaza, pela questão também ideológica, religiosa, Israel é a única democracia no local, e proteção do povo judeu. E Gaza tem gás natural, é um problema da dependência da Europa com a Rússia. E o que ele precisa das Américas? Petróleo, Venezuela, terras raras, o Brasil fez o acordo Lula, e prata, porque o grande componente condutor de eletricidade que está no México e no Peru, ele está olhando para tudo isso. Nós temos que entender essa geopolítica mundial. Então, aqui não vai ter países socialistas proxies da China para infernizar e trazer miséria para o povo, e vai ser uma grande comunidade de desenvolvimento. Se ele ficar refém de China, Rússia e demais desses componentes, nós estamos perdidos como sociedade ocidental. Sociedade ocidental que defende a família e a fé cristã. Então, tudo está em jogo neste momento agora. Atropelou aquela geopolítica da diplomacia ONU, de multilateralismo, deu todas as chances para o Maduro, inclusive, conversou, ele poderia se entregar, e aí parece que agora ele se entregou sim. Houve uma grande operação, mas ele chegou bem nos Estados Unidos. Ele chegando bem nos Estados Unidos, o corpo fala. A gente entende que vai vir uma grande delação aí. Não é coisa imediata, nem que vai ser declarada imediatamente, mas aos poucos. Porque o Hugo Carvajal, de lá, já colocou muito do que acontece aqui na América Latina. O Maduro tem muito para demonstrar para ter um alívio de pena. Então, eu acho que o componente todo da América Latina vai ter bons frutos com essa mudança. Lula está preocupado, fez um grande acordo com o Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Nada de progressismo, socialismo ou comunismo aqui. É por isso que o Lula está preocupado. É por isso que o Lula soltou há pouco tempo, está preocupado com a intervenção americana nas eleições. Ele não acabou de fazer um acordo com o Trump? Como é que ele está preocupado com isso? E agora, esses dias, aí a Dani Cunha, que é a representante do sistema, né, a porta-voz do regime, colocou dessa preocupação cada vez maior. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tiver minimamente limpas e imparciais eleições, o lado Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai ganhar essas eleições. Vai botar mais gente nas ruas, a família brasileira vai estar do lado, pela prosperidade, pela defesa da nossa fé.
Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, fez uma publicação nas redes sociais criticando o presidente Lula. Ele fez referência à fala do petista, criticando a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Abro aspas, ele disse: Lula, agora todos nós sabemos qual é a sua posição, disse Miller no X ao compartilhar uma matéria sobre a fala do presidente brasileiro. Lula afirmou no sábado que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro, ultrapassou a linha inaceitável e abre precedente extremamente perigoso. Bernardo Kister, quero te ouvir a respeito do que disse Jason Miller, conselheiro de Donald Trump, criticando essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva, feita no último sábado, poucas horas depois da captura de Nicolás Maduro. Daniel, veja, a Jason Miller é uma pessoa muito importante, às vezes subestimada pela mídia, apenas preocupada, não é o caso da Oeste, com os canais diplomáticos e não com o poder real, ou seja, quem tem influência. E Jason Miller, ele é um amigo pessoal do Trump. Ele é aquela pessoa que quando toca o telefone, o celular de Donald Trump, o Trump pessoalmente atende. Ou seja, uma pessoa que tem proximidade com o presidente e aconselha o presidente Trump. Não que ele vá seguir os conselhos, mas ele aconselha. E lembrando, antes de comentar o tweet dele, veja, o Jason Miller foi aquele que, se eu não me engano, foi 2021 ou 22, acho que 22, né? Foi detido pelo Alexandre de Moraes na Polícia Federal quando iria voltar aos Estados Unidos, depois de participar do CPAC, aqui no Brasil. Ele é fundador do Getter, uma mídia social, parceira também, baseada no governo americano, né? Ele participou do CPAC, inclusive eu estive lá, pessoalmente o conheci rapidamente, uma pessoa muito simpática, né, no evento do CPAC, em que palestrei também. E aí, quando ele vai sair do Brasil, a Polícia Federal o detém, não explica o motivo. Por quê? A Polícia Federal não tinha ninguém no aeroporto de Guarulhos que sabia falar inglês. Olha, este é o nível. E tiveram que chamar um maleteiro do aeroporto para traduzir o que a Polícia Federal queria perguntar a ele. Fizeram 1000 perguntas a ele, por cerca de 2 a 3 horas, e depois tentaram fazê-lo assinar um papel em português. Eu não sei o que tinha nesse papel, ele também não disse, mas um absurdo. Ele não assinou, conseguiu pegar o avião e voltou para os Estados Unidos. E vamos dizer assim, ele não é um homem que tem apreços pelo ministro Alexandre de Moraes e muito menos pelo governo Lula. Então, nós podemos imaginar o tipo de conselho que o Jason Miller pode dar, né, ao Donald Trump em relação a esses assuntos. Então, essa é a primeira coisa. É um homem que tem proximidade e tem foi grandemente lesado na sua vida pessoal e empresarial pelo regime, vamos dizer assim, PT-STF. O que ele está respondendo nessa mensagem? Que inclusive ele usa um palavrão, né, o famoso F-word, né, em inglês. E ele diz que agora nós sabemos onde o Lula está, ou seja, nós sabemos qual é a posição do Lula, porque a nota do Lula é gravíssima. Eles tentaram fazer parecer que a nota era equilibrada, né? Mas o primeiro parágrafo fala 2 coisas: violação da soberania, o que eu já demonstrei aqui no meu comentário anterior, que não tem nada a ver, isso é simplesmente um escudo ideológico que não justifica nada na realidade. E depois o Lula diz que a ação dos Estados Unidos ultrapassou a linha do inaceitável. Então, calma aí. Se as palavras importam, julgo eu que importam ainda mais no ramo diplomático, quando você diz que algo é inaceitável, não é crítico, não é perigoso, não é grave, é inaceitável, significa que você não pode aceitar. Do momento que você não pode aceitar, você terá de tomar medidas para que essa coisa não continue a acontecer. Como, por exemplo, se alguém aqui tenta entrar na minha casa, isso é inaceitável, vou tomar medidas de defesa pessoal. Agora, o que o Lula vai fazer? Esta é a pergunta que o Ernesto também começou a investigar, mas nós não sabemos exatamente. O fato é que o Lula está numa sinuca de bico e tudo indica que, se o Lula partir demais para cima da defesa do Maduro, as tarifas, sanções, quem sabe de novo o Magnitsky e outras medidas contra o Brasil
podem sim voltar a ser tomadas, porque isso é prerrogativa do presidente e não depende sequer de uma vírgula do Congresso americano para que aconteça. Claro que ele não pode fazer isso sem pensar nas implicações políticas, mas isto não está fora do campo de possibilidades e ações, mesmo porque o Marco Rubio, nós sabemos, foi um dos que foi contra a retirada da Magnitsky, do ministro Alexandre, da sua esposa e do instituto deles. Então, o que o A gente perdeu momentaneamente a conexão com o Bernardo Kister. Enquanto a gente tenta retomar, eu vou ouvir você, Marcelo Rocha Monteiro, a respeito do que disse Jason Miller, o conselheiro de Donald Trump. Fez uma publicação com uma crítica bastante contundente ao que disse Luiz Inácio Lula da Silva horas depois da derrocada de Nicolás Maduro na Venezuela. Lula afirmou no sábado, lembrando que a operação americana na Venezuela, que resultou na captura de Maduro, ultrapassou o que ele chama de linha inaceitável e que vai abrir um precedente extremamente perigoso. Naturalmente, todos nós já esperávamos esse tipo de manifestação do governo brasileiro, porque o governo Lula, como de resto, todo o PT e seus apoiadores sempre colaboraram, sempre defenderam, sempre foram muito próximos, né, da ditadura chavista, da ditadura venezuelana, desde antes do Nicolás Maduro chegar ao poder, desde os tempos do Hugo Chávez, né? Então, apesar da redação da postagem, né, que diz, agora nós já sabemos, Lula, de que lado você está, né? Na verdade, muito antes disso, todos nós já sabíamos, pelo menos nós brasileiros, né? Nós temos uma refinaria em Pernambuco, que é a Abreu e Lima, cuja solenidade de lançamento da pedra fundamental, de início das obras, ainda em 2007, se não me falha a memória, já contou com a presença do Hugo Chávez. O Lula fez questão, tem fotos, tem esse registro na imprensa, de ser fotografado ao lado do ditador venezuelano no lançamento dessa obra, que até hoje não está pronta, diga-se de passagem, que tinha um orçamento de aproximado de 7 bilhões de reais, está chegando perto dos 60 bilhões de reais. Hoje em dia virou um símbolo de corrupção durante as investigações da Operação Lava Jato, mas que é também um símbolo da proximidade entre esses dois governos esquerdistas e corruptos, né? Que são o governo do PT, do Brasil, e o governo bolivariano na Venezuela. Então, na verdade, nós já sabíamos e não estamos surpresos. Plantão urgente. Corre e pegue a pipoca, sente-se e aperte o cinto de seguranças porque o que trago agora é bombástico. A casa caiu para Lula. Já descobriram que Lula recebia dinheiro do governo venezuelano. O que começou como murmúrio de bastidor agora virou o assunto mais explosivo do dia nos círculos políticos internacionais. Informações que circulam em ambientes de inteligência, relatos atribuídos a fontes estrangeiras e análises de bastidores indicam que membros centrais do regime venezuelano teriam decidido cooperar com autoridades internacionais, não como gesto ideológico, mas como estratégia de sobrevivência. E o impacto dessa possível virada seria devastador para toda a esquerda latino-americana. Segundo esses relatos, ministros ligados ao Supremo venezuelano e integrantes do alto comando da defesa estariam negociando acordos de colaboração fora do país. A narrativa que corre é de que contas associadas a Nicolás Maduro teriam sido rastreadas, bloqueadas e colocadas sob análise minuciosa. Não há anúncios oficiais, não há coletivas, não há confirmações públicas. Mas o silêncio, nesse caso, fala alto demais. O que mais chama atenção é o teor do que estaria sendo colocado sobre a mesa. Bastidores dão conta de que documentos, extratos, rotas financeiras e operações internacionais estariam sendo organizados para entrega às autoridades estrangeiras. Tudo tratado até aqui como relatos, versões e cenários em construção, mas suficientes para causar pânico político em quem sempre apostou na blindagem do regime chavista. Nesse contexto, surge um elemento ainda mais sensível. As informações que circulam sugerem que parte desses recursos não teria permanecido apenas na Venezuela. Haveria registros de transferências, intermediários e estruturas financeiras externas. O Brasil aparece nessas conversas como ponto de interesse não por acusações formais, mas por ligações políticas históricas entre o PT e o chavismo, sempre negadas oficialmente, mas amplamente debatidas nos bastidores. Fontes descrevem um ambiente de tensão absoluta em Brasília.
Lula, segundo relatos de bastidor, estaria cercado de preocupação, não porque haja uma acusação direta, mas porque uma delação internacional muda completamente o ambiente político, muda o discurso, muda a pressão externa e muda a disposição de aliados. O medo não seria de um processo imediato, mas do desgaste irreversível de narrativas que sustentaram alianças por décadas. O cenário internacional também pesa. O endurecimento da política externa americana, a vigilância sobre fluxos financeiros ligados a regimes considerados hostis e a experiência histórica de delações devastadoras fazem com que essa hipótese não seja descartada. Quando ministros e generais passam a negociar colaboração, não se trata mais de bravata ideológica. Trata-se de autopreservação. Relatos que circulam atribuem a esse movimento o nome de uma operação ampla, tratada como um desmonte completo da estrutura do regime. Uma leitura recorrente é que a Venezuela teria deixado de funcionar como Estado tradicional e passado a operar por anos, como um sistema híbrido de poder político e economia ilícita. Se isso for detalhado em delações, o impacto não se restringe a Caracas. É por isso que o clima é de absoluto desconforto entre governos alinhados à esquerda. O silêncio público contrasta com a correria privada. Assessores tentam medir danos, aliados evitam entrevistas e o discurso oficial se limita a negar qualquer coisa sem sequer mencionar o assunto. Mas o tema domina conversas reservadas. E é justamente no meio dessa tempestade que surgem detalhes ainda mais sensíveis, envolvendo diretamente o Brasil, o PT e o próprio Lula, segundo as versões que circulam fora do país. De acordo com esses relatos, parte dos documentos que estariam sendo preparados para entrega envolveria operações financeiras que extrapolam as fronteiras venezuelanas. O nome de Lula aparece nessas narrativas não como acusação formal, mas como possível destinatário indireto de recursos oriundos de esquemas ligados ao regime chavista. Tudo tratado até aqui como hipótese investigativa, versão de bastidor e cenário em análise. Mas politicamente o estrago já estaria feito. O ponto central não é a prova pública, mas a possibilidade de exposição internacional. Uma delação envolvendo ministros do Supremo venezuelano e chefes militares teria peso suficiente para reabrir discussões sobre financiamentos políticos, apoio logístico, alianças estratégicas e acordos que sempre foram negados no discurso oficial. Mesmo que nada resulte em condenações, o constrangimento político seria enorme. Relatórios citados nesses bastidores descrevem a Venezuela como um exemplo extremo do colapso de um país riquíssimo em recursos naturais. Reservas gigantescas de petróleo, ouro e minerais teriam sido usadas como moeda política para manter o regime, financiar alianças e garantir lealdade militar. Segundo essas versões, quando o petróleo deixou de ser suficiente, outras economias ilícitas teriam ocupado espaço, sempre com proteção estatal. A narrativa que circula aponta que setores militares teriam sido cooptados, autorizando operações irregulares em troca de proteção política e financeira. É justamente esse ponto que tornaria a delação tão perigosa. Generais e ministros não falariam apenas por vingança, mas porque teriam documentos, registros e cadeias de comando que comprometem muita gente além da Venezuela. No Brasil, o impacto seria imediato no discurso político. O PT, que sempre defendeu o regime chavista como aliado estratégico, passaria a ser pressionado a explicar relações, encontros, financiamentos e posicionamentos históricos. Lula, como principal liderança desse campo, seria inevitavelmente colocado no centro do debate, ainda que tudo se mantenha no campo das suspeitas e análises. Enquanto isso, o Congresso brasileiro segue tensionado. Decisões recentes envolvendo parlamentares de campos opostos, recursos ao STF e acusações de seletividade institucional só aumentam a percepção de que o sistema reage de forma diferente conforme o lado político. Esse ambiente alimenta ainda mais a narrativa de que uma grande revelação internacional poderia desorganizar completamente o jogo interno. O que fica claro é que o medo não está no que já foi provado, mas no que pode ser revelado. Delações não começam com anúncios. Começam com silêncio, negociação e entrega gradual de informações. E quando envolvem chefes de Estado, ministros de cortes supremas e generais, o estrago raramente fica restrito a um único país. Se essas delações vão se confirmar, ninguém pode afirmar, mas o simples fato de estarem sendo tratadas como possibilidade real já provoca reações em cadeia. A esquerda regional sente o impacto, o PT se fecha em silêncio e o nome de Lula passa a circular em ambientes onde antes era protegido. Fique até o final, se inscreva no canal, compartilhe essa informação e deixe seu comentário.
Porque se esses relatos se confirmarem, não será apenas mais uma crise política. Será uma reconfiguração completa do tabuleiro, e muita gente que se achava intocável pode acabar exposta. O ex-sancionado Alexandre de Moraes disse nesta terça-feira 6 que Jair Bolsonaro não precisa de remoção imediata para o hospital. Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente para que ele fosse removido ao hospital para exames após cair no quarto onde está encarcerado e sofrer traumatismo craniano. Michele Bolsonaro disse que Jair Bolsonaro não sabe quanto tempo ficou desacordado depois de sofrer uma queda e bater a cabeça. Agora, o ex-sancionado determinou que a defesa apresente ao STF laudo médico realizado pela Polícia Federal decorrente do atendimento e indique quais exames serão necessários para checar a viabilidade de eles serem feitos na própria Polícia Federal. Gente, estão tentando matar silenciosamente, cotidianamente, Bolsonaro para apagar de vez o bolsonarismo. Ele sofreu um traumatismo craniano, caiu, bateu com a cabeça no móvel, não tinha um enfermeiro, os médicos que cuidam dele estão distantes. A Michele foi perceber no dia seguinte e agora está lá hospitalizado novamente. A questão se coloca muito simples. Ele deveria estar em casa, deveria estar sendo tratado, um homem com uma dezena de cirurgia, de 70 anos, idoso, em fase depressiva, com problemas sérios físicos. Querem matar Bolsonaro para apagar de vez o bolsonarismo e colocarem uma direita limpinha, asséptica no seu lugar. Como não houve comoção social coletiva no Brasil quando ele foi preso, os juízes carrascos que o colocaram na cadeia apostam que a sua morte não vai dar nenhum tipo de repercussão social maior. Eles querem uma direita adestrada, adequada ao sistema, adequada à tirania, adequada. Não houve comoção nem de pessoas, porque as pessoas estão com medo, com receio, constrangidas, com medo de irem para a cadeia. E não houve comoção social com a prisão de Bolsonaro por parte de lideranças políticas de direita, porque essas lideranças políticas de direita querem ocupar o seu lugar. Vamos ser bastante francos aqui. Querem ser presidentes, são presidenciáveis e acham que Bolsonaro é um empecilho na vida deles. Ou seja, estão tentando matar Bolsonaro, não só os juízes carrascos travestidos de Justiça Suprema no Brasil, como também a omissão de lideranças da direita que não fazem nada por Bolsonaro, não colocam pessoas nas ruas, e as pessoas têm medo e receio de protestarem, não só pela prisão, mas como pela possível morte de Bolsonaro. Ou seja, é uma tentativa coletiva de assassinato silencioso. Bolsonaro em perigo. Queda chocante na prisão revela tortura do sistema. Meu povo, imagine o horror. O homem que lutou pela nossa liberdade, preso injustamente, sofre uma crise noturna, despenca e esmaga a cabeça num móvel duro e ninguém socorre até o amanhecer. Michele Bolsonaro denuncia o descaso e aliados gritam tortura. Isso é o clímax da tirania que ameaça nossos valores conservadores. Fique grudado até o fim para desvendar os fatos que vão incendiar sua revolta. Deixe seu like agora, comente "Basta de perseguição" e espalhe essa verdade com o No Brasil Conservador e Gigante BR nas suas redes sociais. Vamos viralizar essa luta pela justiça real. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, sempre ao lado do marido com a força de uma leoa conservadora, revelou detalhes alarmantes sobre o incidente ocorrido na madrugada desta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Segundo ela, Jair Bolsonaro, enquanto dormia na sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre uma pena controversa de 27 anos e 3 meses, sofreu uma crise repentina. Ele caiu da cama e bateu violentamente a cabeça em um móvel próximo. O quarto permaneceu trancado durante toda a noite e o socorro só veio quando os agentes o chamaram para a visita matinal de Michele. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel.
Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita, declarou Michel em depoimento à imprensa, demonstrando a resiliência familiar que é pilar do conservadorismo, onde a esposa não abandona o guerreiro em batalha. Essa revelação ecoa como um grito de alerta para todos que defendem a ordem, a família e a pátria contra o que muitos veem como um sistema opressor. O médico Cláudio Birolini, responsável pelo cuidado de Bolsonaro, confirmou à emissora CNN Brasil que o ex-presidente está bem no momento, mas passará por uma avaliação mais detalhada para descartar complicações. Em declaração à Gazeta do Povo, Birolini enfatizou que Bolsonaro está conversando normalmente e que a equipe médica considera a possibilidade de levá-lo de volta ao Hospital DF Star para exames complementares. Essa cautela reflete a seriedade do incidente, especialmente considerando o contexto de saúde do líder conservador que já enfrentou batalhas médicas no passado, sempre superando com a garra que inspira milhões. Mas aqui o que choca é o atraso no atendimento, em uma nação que preza pela vida e pela dignidade humana, valores centrais do conservadorismo realista. Como permitir que um preso, independentemente de posição política, fique horas sem ajuda após um trauma craniano? Isso não é apenas negligência. Para muitos, é o retrato de uma perseguição sistemática que viola os princípios de justiça e humanidade que nossos antepassados conservadores defenderam com sangue e suor. A movimentação na portaria da Polícia Federal naquela manhã foi atípica e tensa, segundo relatos da imprensa. Michel e os médicos foram vistos indo e voltando ao carro pelo menos 3 vezes, carregando itens não identificados e alterando o trajeto habitual do veículo da ex-primeira-dama, que normalmente sairia até às 11 horas. Essa cena de confusão reforça a narrativa de um sistema que, em vez de proteger, parece sufocar aqueles que ousam desafiar o establishment. Michel, aguardando respostas da Polícia Federal sobre os primeiros socorros prestados, entrou em contato oficial com as autoridades, mas até o momento não obteve retorno satisfatório. Essa falta de transparência é um tapa na cara dos conservadores, que sempre lutaram por um governo accountable, onde a lei é para todos, não apenas para calar vozes dissidentes. As reações não tardaram, e elas vêm carregadas do fogo conservador que une o povo em defesa da liberdade. O jornalista Alan dos Santos, uma voz incansável contra a censura, foi direto ao ponto. Bolsonaro, enquanto dormia, bateu a cabeça e desmaiou. Só foi socorrido quando chamado para a visita da Michelle. Moraes irá assassinar Bolsonaro na cadeia. Isso é grave demais e exige uma ação urgente de todos os políticos. Aqui vemos o cerne do conservadorismo. A denúncia aberta contra o que se percebe como abuso de poder judicial, ecoando os ideais de um judiciário imparcial, não um instrumento de vingança política. O deputado federal Gustavo Gayer, do Partido Liberal de Goiás, elevou o tom. O estão torturando. O nome disso é tortura. O sistema não vai descansar enquanto não matar Bolsonaro de vez. Tentativas não têm faltado. Tiranos, cruéis. Oremos por Jair Bolsonaro e sua família. Essa oração coletiva reflete os valores espirituais profundos do conservadorismo brasileiro, onde a fé em Deus e na família sustenta a resistência contra a opressão. Não para por aí. O deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, reforçou a indignação. O estão torturando. O nome disso é tortura. E clamou por uma insistência dos advogados em uma prisão humanitária, apesar da parcialidade percebida na justiça.
Ferreira, jovem líder conservador, representa a nova geração que não aceita o silêncio diante da injustiça, ligando diretamente esse incidente à luta maior por direitos humanos reais, não os seletivos pregados pela esquerda. Esses depoimentos, colhidos pela Gazeta do Povo, pintam um quadro sombrio, mas inspirador. O povo conservador não se cala, e cada voz soma a defesa de princípios como a soberania nacional e o respeito à vida, ameaçados por um judiciário que, para muitos, age como ditador. Para contextualizar, lembremos que Bolsonaro está detido na Superintendência da Polícia Federal desde decisões judiciais controversas, incluindo ordens do ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, Moraes concedeu 5 dias para a Polícia Federal explicar ruídos de ar-condicionado na cela de Bolsonaro, um detalhe que soa irônico diante de um trauma craniano ignorado por horas. Além disso, visitas familiares foram barradas, como a de Carlos Bolsonaro após uma cirurgia, destacando o que aliados chamam de isolamento cruel. Essa sequência de eventos não é isolada. Ela se conecta a uma narrativa maior de perseguição política, onde o conservadorismo é testado em sua essência. A defesa da democracia verdadeira contra o autoritarismo disfarçado de lei. Em um país onde valores como patriotismo e família são sagrados, ver um ex-presidente tratado assim desperta a fúria justa do povo, que clama por reformas que restaurem a ordem conservadora. Mas o que isso significa para o futuro? O incidente reforça a urgência de uma mobilização conservadora ampla. Aliados como Geyer e Ferreira apontam para uma tortura sistemática, ligando ao histórico de tentativas contra Bolsonaro, de facadas a processos intermináveis. Isso não é mera política, é uma batalha espiritual e ideológica, onde o conservadorismo realista, ancorado em fatos e na tradição, confronta o caos imposto por elites que desprezam o povo. Michele, com sua postura firme, exemplifica a mulher conservadora, protetora, devota e incansável. Sua denúncia não é só pessoal, é um chamado para que todos os brasileiros que valorizam a liberdade se unam contra essa tirania. Enquanto aguardamos atualizações médicas, o povo deve refletir. Se isso acontece com Bolsonaro, o que virá para o cidadão comum que ousa pensar diferente? O conservadorismo ensina que a família, a fé e a pátria vêm primeiro. E esse episódio é prova viva de que esses pilares estão sob ataque. A Gazeta do Povo, voz confiável da direita. Bem, no Irã, a gente vai de uma tensão para outra nesse mundo. Agora, ao 9º dia de protestos contra o regime do líder supremo da República Islâmica do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, segundo a Human Rights Activist News Agency, uma organização que tem sede nos Estados Unidos e monitora direitos humanos, manifestações foram registradas em 222 pontos no país, incluindo 78 cidades e 26 províncias. O negócio é generalizado. O regime respondeu, como você imagina, com repressão. Há relatos de uso de gás lacrimogêneo, prisões em massa e também de armas letais contra manifestantes. O número de mortos é incerto, por causa, claro, das restrições impostas pelo governo iraniano. A circulação de informações é muito restrita. Mas dados compilados por grupos independentes indicam ao menos 20 pessoas relatadas mortas, entre elas 19 manifestantes e um agente de forças de segurança. Entre os civis, mulheres, adolescentes e... Claro, como ocorre em regimes autoritários, o governo do Irã cortou acesso à internet para tentar impedir o compartilhamento de imagens a respeito do assunto. Mas algumas circulam por aí, tá? Você está acompanhando aí um compilado que a nossa produção trouxe à tona aqui do meu lado, direto das redes sociais, o que se vazou e se pôde verificar que vinha de fato do Irã. Hoje, partes do serviço foram restabelecidas, mas com limitações, então a gente tem alguns desses vídeos que são de hoje,
alguns dos últimos, como a gente falou, 8, 9 dias, o tempo pelo qual esses protestos duram. Nesse 9º dia chama atenção porque eles não arrefeceram, e vem depois, claro, do que aconteceu na Venezuela. Bem, por que o que aconteceu na Venezuela é tão relevante para isso? Eu vou pedir que a gente coloque na tela uma coisa que veio à tona na sexta-feira. Trump fez um alerta ao regime iraniano em meio a esse contexto através da Truth Social. Por favor, Daniel, produção, se a gente puder colocar aí na tela, a gente tem a fala do presidente americano, vamos lá. Está aí então. Se o Irã atirar e violentamente matar manifestantes pacíficos, que é o costume deles, os Estados Unidos da América virão ao resgate. Nós estamos com as armas carregadas e destravadas e prontos para ir. Obrigado pela sua atenção a esse assunto, presidente Donald J. Trump. Obrigado, Daniel. Desculpa aí interromper o fluxo das imagens. Normalmente, quando a gente fala de protestos, o pessoal gosta de ver, e a gente pode voltar então para as imagens que estão lá no solo. Foi a fala do presidente americano. Agora, ontem, a bordo do Air Force One, ele também reafirmou esse alerta. Isso aí nem eu tinha visto na coletiva. Temos então a sonora? Vamos lá. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Bom, aí está então. O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos e Israel de interferência em assuntos internos e de incentivarem a violência. Ao mesmo tempo, o Irã também confirmou que recebeu mensagens dos Estados Unidos, isso hoje, tá? Sobre possíveis negociações no âmbito do programa nuclear, mas disse que não dialogaria sob pressão. Isso aí é coisa interessantíssima. A pressão americana também tem aí algum efeito quando a gente fala a respeito dos protestos, não só falando do regime, mas do outro lado, o dos manifestantes. Imagens do presidente americano, algumas já devem ter passado na tela, e se não vão passar aí, elas estão circulando em loop. Mas também foram vistas, aí está então, imagens do presidente americano afixadas em pôsteres, com os dizeres então em Farsi, a língua persa, a língua do Irã: o povo iraniano espera por você. Em alguns protestos, manifestantes gritaram até morte a Khamenei. Coisa que não se via fazia tempo, tá? O Pahlavi é nosso rei e Trump está do nosso lado foram alguns dos slogans que foram ouvidos. O príncipe Reza Pahlavi, que é opositor do regime iraniano, filho mais velho do antigo Shah do Irã, vive há décadas no exílio. Isso é uma das questões aí que vem à tona, entre os motivos do descontentamento, claro, a continuidade da opressão, mas também a questão da moeda iraniana ter sofrido forte desvalorização e a questão econômica, greves, fechamentos de loja e por aí vai. Então também tem economia na mira. Indo da notícia para análise, por favor, corta para mim, Daniel, vamos fazer aqui um breve adendo a respeito do assunto. E eu quero ligar isso com a primeira notícia da qual a gente tratou, e claro, com a análise que eu trouxe agora há pouco das entrelinhas das notícias naquele segmento do Na Mira do Marcos. Deixa eu ver até se... Eu tô adorando isso aqui, vamos ver se eu consigo jogar aqui pra segunda câmera. Tá fora de foco, depois a produção me ajuda, vou ter que jogar aqui de volta. Eu tô adorando isso aí, pessoal. Falem se vocês gostaram com 2 câmeras, eu achei que dá pra gente dar aquele dinamismo que há tempos eu queria ter nesse programa aqui do Epoch News. Bom, indo então da notícia pra análise. Um dos pontos interessantes aí é que a República Islâmica do Irã, com, claro, tantos regimes autoritários no mundo, alguns de diferentes naturezas e diferentes relações com parceiros, tem um papel característico que é particular, vamos colocar nesses termos. A gente pode até traçar um paralelo com a Venezuela, que era um aliado do regime iraniano. Juntos, eles até ajudaram a trazer agentes do Hezbollah, organização terrorista, para a região, segundo uma série de denúncias, que... Bem, a gente pode passar por FBI e autoridades oficiais, mas se a gente expande isso para investigações de mídia, a gente pode falar de uma investigação de 2016 da CNN que falava do famigerado aeroterror, voo que fazia a ponte Teherã, Damasco, Caracas, sem falar da lista de passageiros para a Interpol e, muito possivelmente e muito provavelmente, os registros apontam carregando aí coisa ilícita e gente ilícita. O ponto é, como a Venezuela tinha um papel de ser um hub para adversários americanos na região, China, Rússia e Irã, habilitando a atuação de grupos terroristas por aqui, e claro, dizem as denúncias, articulando também grupos radicais de extrema esquerda, guerrilhas narcoterroristas e por aí vai por toda a região, o Irã também tem um papel, além do autoritarismo interno, de ser um hub regional para outras espécies de ações aí, não muito republicanas, vamos colocar nesses termos. A República Islâmica do Irã foi instituída por um golpe de Estado em 1979. Àquela altura, saía o regime pró-ocidente do Shah do Irã, que foi para o exílio. Instituído no lugar, estava o regime dos ayatolás. Logo na sequência, um homem chamado Qassem Soleimani ascendia na pirâmide da hierarquia. Ele liderava a chamada Força Quds. Força Quds, guardem esse nome. Uma parte da hierarquia militar do Irã que furava aí, então, a hierarquia e a estrutura e ia direto para os líderes supremos.
o grupo responsável por articulação de grupos terroristas no exterior para exportar a revolução. Quando a gente fala do direito do dinheiro do petróleo iraniano, financiando então Hamas, Houthis no Iêmen, Hezbollah no Líbano e por aí vai, é da guarda Quds que a gente está falando. Esse homem, Qasem Soleimani, por isso mesmo, no governo Trump anterior, foi abatido lá em 2020. Naquela ocasião, era uma situação na qual se planejava ataques contra diplomatas americanos, pelo menos foi o que o governo americano relatou. Em conclusão, em situações similares, descontentamento popular, repressão interna e um hub de atividade anti-americana ou anti-Israel, em particular no caso do Irã, uma série de desestabilização na região, a gente vê agora quais são os próximos passos. Em comum, precisamente a questão de ter um impacto mais amplo que só a si próprio. Mientras Sudamérica enfrenta desafíos económicos, sociales y ambientales cada vez más profundos, una presencia extranjera avanza de forma constante por debajo del radar. En el mar, enormes flotas industriales operan en los límites de la legalidad, alterando ecosistemas, presionando recursos estratégicos y poniendo en jaque a comunidades enteras. Y en tierra firme, redes criminales sofisticadas logran instalarse en zonas claves ocultas tras fachadas comerciales, moviendo millones y penetrando estructuras que deberían proteger a la sociedad. Hoy en China en Foco vamos a exponer dos caras de un mismo fenómeno que ya no puede ser ignorado. Desde la expansión de la flota pesquera china frente a las costas sudamericanas hasta la caída de una poderosa mafia de origen chino en el corazón de Santiago de Chile, este programa revela cómo operan estas estructuras, qué vacíos aprovechan y por qué su avance representa un desafío urgente para la soberanía, la seguridad y el futuro de la región. Los invito a ver este importante programa. En las sombras del Océano Pacífico y del Atlántico Sur, una flota gigantesca avanza sin hacer ruido. O mejor dicho, avanza apagando todo ruido. Barcos que desaparecen del radar durante miles de horas. Transbordos clandestinos en alta mar. Persecuciones navieras. De lo que les estoy hablando es de las flotas pesqueras chinas que operan frente a Sudamérica. Una fuerza industrial capaz de cambiar ecosistemas completos en cuestión de años. Hoy en China en Foco vamos a entrar en ese mundo oculto donde los subsidios estatales, las banderas de conveniencia y las estrategias de evasión se combinan para crear un peligroso sistema de explotación marítima. Un sistema tan vasto y tan opaco que si no lo iluminamos ahora, podríamos presenciar la desaparición silenciosa de algunas de las especies más importantes del hemisferio. Y con ellas el futuro económico de miles de familias latinoamericanas. Estén preparados, porque lo que vamos a revelar no solo impacta, inquieta. El tema ya se convirtió en algo extremadamente serio, tanto por el peligro para la fauna marítima como por el peligro que implica para la pesca y los recursos locales de distintos países, entre los cuales podemos destacar a Perú, Chile y Argentina. La presencia de la flota pesquera china en aguas sudamericanas no es algo reciente. Viene ocurriendo desde hace más de 10 años y con el tiempo se agrava más y más. Una de las particularidades es que dejó de ser algo estacional o transitorio y se convirtió en algo permanente. Tanto es así que comenzó a modificar el patrón de rutas, el desarrollo de actividades e incluso equilibrios geopolíticos. Lo que hay que entender es que esta presencia pesquera china, tan lejos de su propio territorio, no podría sostenerse si no estuviese respaldada por subsidios estatales del régimen chino, prácticas cuestionadas o poco transparentes, y una persistencia difícil de combatir por parte de gobiernos que no están preparados. Para hacernos una idea de la gravedad del problema, tenemos que tener en cuenta que China controla la mayor flota de pesca de aguas lejanas del mundo. Estimaciones sitúan de cientos a miles de embarcaciones operando fuera de aguas nacionales, muchas en la región del Pacífico Sudeste, donde se encuentran aguas de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Imágenes satelitales muestran el tamaño del fenómeno en las costas de Perú, por ejemplo. Según el periódico Infobae, registros recopilados por organizaciones ambientales entre 2014 y 2020, las horas del esfuerzo pesquero de la flota china en la región pasaron de 278.000 a más de 1.2 millones y las operaciones parecen ir en aumento.
En 2018, Perú detectó pesqueros chinos realizando faena ilegal dentro de su zona económica exclusiva. Y a partir de entonces implementó restricciones, como la obligación de usar un sistema satelital provisto por el Estado peruano. Pero China se negó a cumplir, rechazando cualquier mecanismo independiente que permita rastrear a sus barcos. Como consecuencia, un menor número de barcos chinos empezaron a atracar en puertos del país. Luego, en 2024, a raíz de la detección de más irregularidades de pesqueros chinos, Perú cerró del todo la puerta a los barcos que se resisten a la transparencia. Aún así, esta flota sigue teniendo un gran impacto en las pescaderías locales de Perú y otras zonas, de tal forma que la llegada masiva de estos buques coincide con la caída drástica en captura del calamar y especies locales, afectando medios de vida de pescadores artesanales e impactando fuertemente en la seguridad alimentaria regional. Y en este contexto de invasión de barcos ocurrió algo bien llamativo en 2024. Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric, parece haber salido al rescate de la flota china, ofreciéndose como un nuevo centro de apoyo logístico que está cambiando el mapa. Desde mediados de 2024, los puertos del norte del país, y principalmente los puertos de Arica e Iquique, comenzaron a recibir barcos chinos con una frecuencia nunca antes registrada. En la entrevista con Infobae, el investigador y especialista en conservación marina, Milko Schwarzman, explicó que no se trata de un acontecimiento casual, porque, según sus palabras, China solo utiliza puertos que no controlen a sus pesqueros, y añadió que no se pueden explicar del todo las razones de por qué Chile les está abriendo la puerta. Se sabe incluso que entre los barcos que atracan en puertos chilenos hay embarcaciones sancionadas internacionalmente por pesca ilegal, trabajo forzado y violencia. Por otra parte, para las comunidades pesqueras chilenas, la llegada de estos barcos representa una competencia desigual, y mientras ellas se cumplen con rigurosas normas locales, la flota extranjera china apenas pasa por controles y además es subsidiada y financiada por el Estado chino mediante combustible, construcción de barcos y reembolsos. Pero esta medida de Chile a favor de China no es la única que está causando sorpresa. Hace aproximadamente un mes reportamos en este canal sobre una nueva iniciativa en proceso entre ambos países, llamada Cable Chile-China Express. Se trata de un cable submarino de Internet que conectaría directamente Chile con China a través de Hong Kong. Este proyecto para numerosos expertos representa un gran riesgo, no solo para Chile, sino para toda Latinoamérica, porque mucha información comenzaría a transitar por estos cables que caen bajo las regulaciones chinas, por lo que cuantiosos datos de ciudadanos, gobiernos y empresas podrían caer en manos del Partido Comunista Chino o PSC. Lo llamativo, una vez más, es, por un lado, la falta de transparencia de esta iniciativa pese a todos sus riesgos, y por el otro, que se presente cuando ya hay otro proyecto en marcha con Google que cumple con todas las regulaciones y transparencias necesarias. Analistas tienden a pensar que la postura adoptada por Chile hacia China podría estar obedeciendo a algún giro logístico o estratégico. A todo esto se suman las sospechas de que China también podría estar camuflando muchos de sus barcos pesqueros utilizando las banderas de otros países, en muchos casos sin tradición pesquera, como Camerún o Vanuatu. Según una investigación de Milko Schwarzman, varios de estos barcos tripulados por chinos con pabellones extranjeros nunca estuvieron en los países cuyas banderas enarbolan. Por ejemplo, en enero de 2025, una de estas embarcaciones fue detectada realizando pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva de Argentina, otro de los países muy afectados por estas actividades. Pero eso no es todo. Entre otras prácticas que son motivo de grandes preocupaciones, también se pueden mencionar el frecuente apagado de los transpondedores, con lo que se pierde de vista a los barcos, transbordos de alta mar que ocultan el origen de las capturas, la presencia de estos barcos cerca de áreas protegidas y reservas, desinformación y falta de transparencia en reportes oficiales y más, mucho más. Todos estos aspectos y muchísima evidencia muestran que la flota china avanza y no está dispuesta a retroceder. Representa además un riesgo compartido para toda Sudamérica y se transformó en una preocupación permanente para especialistas del sector marítimo
y para numerosos sectores locales que se sustentan de la actividad pesquera que está sufriendo pérdidas millonarias año tras año en favor de toda esta competencia desigual. Hoy la presencia de la flota pesquera china ya no es un fenómeno lejano ni un dato técnico. Es una realidad que está alterando economías, ecosistemas y decisiones políticas en toda Sudamérica. Frente a un adversario que opera con recursos estatales, estrategias opacas y un avance cada vez más agresivo, la región se enfrenta a un desafío que ningún país puede resolver solo. Por eso más que nunca es urgente exigir transparencia, cooperación y vigilancia constante, porque si dejamos que el mar se oscurezca, lo que está en juego no es solo la soberanía de nuestros países, sino el futuro mismo de nuestras comunidades costeras. Si alguno de ustedes tiene información, testimonios o han vivido de cerca alguna situación vinculada a este tema, los invito a compartirlo con nosotros. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ayudar a arrojar luz donde otros se prefieren mantener la oscuridad. Pueden escribirnos un comentario, contarnos su caso o enviarnos material para que sigamos investigando y exponiendo lo que realmente está ocurriendo. Su voz es clave y juntos podemos llegar mucho más lejos. En Chile, una de las mayores operaciones policiales de los últimos años terminó con la caída de una poderosa organización criminal de origen chino que operaba en pleno corazón de Santiago. Una red que, según las autoridades, se mantenía casinos ilegales, redes de prostitución, tráfico de drogas, secuestros, homicidios y un vasto sistema de lavado de dinero. Todo esto oculto detrás de comercios, bodegas y hasta locales gastronómicos que funcionaban como fachada. El operativo policial se llamó Operación Muralla Oriental, también conocido como Muralla China, y dejó al menos 30 detenidos, entre ellos 27 ciudadanos chinos y un carabinero en servicio activo, acusado de colaborar con la banda. La operación, dirigida por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile, o PDI, junto a la Fiscalía Centro Norte del país, se ejecutó durante la madrugada del miércoles. Fue un despliegue masivo en el que se realizaron 63 allanamientos simultáneos en comunas como Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia. El epicentro estuvo en el barrio Meix, un sector con fuerte presencia comercial china y conocido por sus galerías, bodegas y edificios residenciales. Uno de los puntos clave fue la llamada Shakira Tower, un edificio que, según las autoridades, funcionaba como un centro de operaciones para diversas actividades ilícitas. Durante los allanamientos, la policía incautó 600 millones de pesos chilenos en efectivo, lo que serían alrededor de $650.000, armas de fuego incluyendo pistolas y armas largas, documentos contables, bienes asociados al lavado de activos y productos falsificados. Además, se congelaron otros activos vinculados a la red, cuyo patrimonio total se estima en más de 100.000 millones de pesos, es decir, alrededor de 100 millones de dólares. La estructura criminal estaba encabezada por 3 ciudadanos chinos. El primero es Juan Tao, considerado uno de los líderes principales. Está vinculado a la estafa piramidal Kings Bridge, un esquema que estalló en 2022 y afectó a más de 5.000 funcionarios de carabineros en Chile. Pero además registra múltiples antecedentes, como robos, amenazas, estafas, daños calificados y porte de arma blanca. Por otra parte, la PDI lo ubicó mediante georreferenciación en un tiroteo ocurrido en 2023 donde murió un ciudadano chino identificado como Xion Cheng. Ese mismo día, Tao resultó baleado y fue hospitalizado, lo que reforzó su vinculación con el caso. El otro ciudadano chino es Haifeng Tang, considerado como un co-líder operativo. Tang está actualmente detenido por otro caso relacionado a la muerte de un connacional y una serie de secuestros extorsivos. En julio pasado fue sorprendido disparando una ametralladora desde el interior de un edificio en barrio Meix, en un hecho que quedó registrado en investigaciones previas. Y el tercer miembro del núcleo de la banda es Xinguang Tsai, que aparentemente se encarga de la administración de locales, bodegas y propiedades utilizadas por este grupo. Su domicilio ya estaba identificado como un punto de operaciones de otra mafia china condenada en 2022, la llamada Banda de Fujian. Según la PDI, actuaba como enlace
entre los distintos líderes y facilitaba la logística para importaciones ilícitas. Además de esta tríada, se identificaron al menos 15 miembros adicionales, muchos de ellos implicados en delitos como contrabando, tráfico de drogas, falsificaciones, comercio sexual y lavado de dinero. Entre los locales allanados estaban las llamadas casas de karaoke, establecimientos que aparentaban ser restaurantes u hoteles, pero en la práctica, según la PDI, funcionaban como centros de prostitución, consumo de drogas y explotación laboral. Y algunas de estas propiedades estaban directamente asociadas a la estructura financiera del grupo. Uno de los elementos más sensibles del operativo fue la detención de un carabinero de la Escuela de Suboficiales, acusado de entregar información privilegiada a la mafia china. Según el fiscal Alfredo Serri, el uniformado filtraba detalles sobre operativos policiales a cambio de dinero. La institución lo dio de baja de inmediato y anunció una investigación interna paralela. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó que las bandas criminales suelen intentar cooptar a funcionarios públicos, pero valoró que Carabineros actuara con rapidez al retirar al efectivo involucrado, según trascendió a los medios. Este no es un caso aislado. Investigaciones previas ya sacaron a la luz la participación de policías, tanto de Carabineros como de la PDI, prestando servicios de seguridad privados en casinos y malls vinculados a organizaciones criminales chinas. El caso se produce en un momento en que el barrio Meigs se convirtió en un foco importante de actividades económicas ligadas a comunidades chinas. Allí se proyecta incluso un ambicioso proyecto denominado Chinatown Chile, impulsado por empresarios del sector. Y parte de esos grupos financieros también están siendo investigados por la Fiscalía por posibles vínculos con la mafia china. La Operación Muralla Oriental marca un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional en Chile, pero al mismo tiempo deja en evidencia la profundidad con la que estas redes se insertaron en el comercio local, en negocios de fachada e incluso en instituciones públicas. Los fiscales advirtieron que la investigación continúa y que podrían producirse nuevas detenciones en los próximos días. Seguiremos monitoreando este caso que abre una ventana a la expansión y los métodos del crimen organizado de origen chino en Sudamérica. Así que estén atentos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad. Acabamos de pedir novamente a liberdade de Felipe Martins e ele deverá ser colocado imediatamente em liberdade, porque conforme dissemos que ele não acessou o LinkedIn, agora temos a prova documental. A opinião é que algo precisa ser feito urgentemente, ou para obrigar o Alexandre de Moraes a tomar uma decisão que leve o Bolsonaro para uma domiciliar humanitária, ou algum outro ministro com bom senso que tome uma decisão. Olha, Alexandre, já deu. Não dá mais para você continuar tomando conta deste processo, porque você não tem condições, você é totalmente suspeito, você tem interesse pessoal, ao que tudo indica, em matar um cara. Você não pode continuar com essa insanidade de negar um direito legítimo, constitucional, humanitário a um brasileiro, que é o Jair Bolsonaro, e dar uma decisão que coloque ele numa domiciliar humanitária. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Lewandowski avisa secretários que deixará Ministério da Justiça. De acordo com relatos de fontes do governo divulgadas pela CNN Brasil, a saída do ex-integrante do Supremo Tribunal Federal é tida como praticamente certa e o anúncio oficial deve ocorrer na próxima quinta-feira.
Lewandowski está no ministério desde fevereiro de 2024. Urgente, Estados Unidos emite alerta ao Brasil. É isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um aviso de segurança direcionado a cidadãos norte-americanos que vivem e estão no país, alertando sobre a realização de manifestações contrárias à operação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na prisão do ditador Nicolás Maduro. O comunicado foi publicado no site oficial da representação diplomática. No alerta, a embaixada recomenda que os cidadãos evitem locais onde estejam programados protestos e exerçam cautela nas áreas próximas. Segundo o texto, embora as autoridades brasileiras de segurança pública estejam acompanhando a situação, atos desse tipo podem sofrer mudanças rápidas de cenário. Além de evitar as áreas de protesto, a embaixada aconselhou os cidadãos a acompanhar os noticiários locais para obter atualizações em tempo real e manter a discrição durante deslocamento nas cidades. Prisão de Felipe Martins precisa ser revogada imediatamente. É isso mesmo. Ana Paula Henkel, respeitada comentarista política, soltou o verbo no X. Abre aspas. Relatório oficial do LinkedIn mostra que Felipe Martins não acessou a rede na data imputada para justificar sua prisão. Alexandre de Moraes prendeu Felipe Martins com base num e-mail suspeito, sem acesso comprovado e sem perícia alguma. Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez e agora preso por um acesso que não ocorreu. Os logs oficiais da Microsoft provam sem a menor dúvida que não houve login no período alegado. Quando a prova inocenta, ignoram. Quando uma denúncia informal acusa, vira prisão. Isso não é medida cautelar, é pena antecipada. Fecha aspas. Urgente! Surge prova fulminante contra a prisão do Felipe Martins. E agora? Moraes vai mandar soltar? Depois de prender o Felipe Martins em 2023 por uma viagem que ele nunca fez, e depois de condená-lo a mais de 20 anos de prisão por uma minuta de golpe que ele não escreveu e por uma reunião de que ele não participou, agora ficou provado que o Moraes prendeu o Felipe Martins de novo e por algo que ele não fez, usar o LinkedIn. E quem desmentiu o Moraes dessa vez foi o próprio LinkedIn. Que humilhação, que vergonha! Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar tudo sobre essa situação do Felipe em 2 pontos. Primeiro, qual foi a posição oficial do LinkedIn? E segundo, como que isso humilha e desmoraliza ainda mais o Moraes, que tem que soltar o Felipe. Vamos então direto ao ponto. Na virada do ano, eu fiz alguns vídeos mostrando como Alexandre de Moraes tinha prendido no finalzinho do ano o Felipe Martins com base em um e-mail que o gabinete do Moraes recebeu, em que o remetente alegava que o Felipe teria usado o LinkedIn. Isso porque o Felipe teria aparecido como alguém que teria visitado o perfil desse remetente. E aí Alexandre de Moraes foi lá, com base nesse e-mail, sem checagem, sem perguntar para o LinkedIn, sem investigação da Polícia Federal, sem parecer do Ministério Público, e tirou Felipe Martins de casa logo depois do Natal e colocou ele numa penitenciária. Naqueles vídeos eu mostrei várias razões pelas quais a prisão era ilegal, mas agora tudo piorou e muito pro Moraes. Isso porque o Jeffrey Chikini, advogado do Felipe Martins, conseguiu um relatório oficial do LinkedIn que desmente totalmente a versão usada por Alexandre de Moraes para prender o Felipe. Vamos ver aqui o que disse o Jeffrey, acompanha aí comigo. Acabamos de pedir novamente a liberdade de Felipe Martins, e ele deverá ser colocado imediatamente em liberdade, porque conforme dissemos que ele não acessou o LinkedIn, agora temos a prova documental. Aqui está a prova. Felipe Martins foi preso injustamente e novamente de forma ilegal. Aqui está o relatório de logins do LinkedIn. Aqui é o nome do Felipe Martins, aqui quando foi criado, em 2014, às 10 horas, aqui alguns dados pessoais, e aqui o que prova o que sempre dissemos. O último login na conta do Felipe Martins foi em 2024. Aqui está, setembro de 2024. Gente, isso contradiz totalmente a versão do Alexandre de Moraes de que o Felipe Martins ele teria usado o LinkedIn e feito uma busca de perfis.
Obviamente, o Moraes já passou do ponto de se importar com a legalidade e ilegalidade de prisões, mas nós ainda temos que ter esse trabalho de mostrar os absurdos, as ilegalidades, os arbítrios, porque nós não podemos normalizar o absurdo. E a gente já viu que quando o clamor social, a opinião pública, fica muito incisiva, muito forte, o Supremo, com frequência, dá um passo atrás. Nós precisamos seguir criticando as decisões dos ministros, mostrar as ilegalidades. Mas e agora? Agora que se isso foi desmascarado, que a prisão do Felipe Martins, mais uma vez, foi feita com fundamento falso, o que o Moraes vai fazer agora que ele foi totalmente desmoralizado, hein? E agora, será que o Moraes vai soltar o Felipe Martins ou ele vai admitir que ele errou? A minha aposta é de que Moraes vai fazer a mesma coisa que ele já fez em outros casos. Vai mandar intimar a Polícia Federal, a PGR, o próprio LinkedIn para prestar informações, algo que obviamente ele tinha que ter feito antes de prender o Felipe e não agora. Mas como o Felipe já está preso, o Moraes vai fazer isso agora para alongar ainda mais a prisão dele e dizer que ainda não está convencido do que a defesa disse. E prestem atenção. Se a pressão sobre o Moraes, nesse caso, crescer e ficar insuportável, insustentável, até um ponto que ele tenha que soltar o Felipe, a minha aposta é que Moraes não vai dar o braço a torcer e vai, no máximo, colocar o Felipe em prisão domiciliar de novo. Colocar ele de novo debaixo de todas aquelas medidas cautelares ilegais, inclusive a proibição de usar redes sociais, especialmente isso. Ou seja, o Felipe vai continuar na prisão, só que vai para casa, o que obviamente é melhor do que estar num presídio, mas ainda assim, amordaçado, silenciado por Moraes e debaixo de uma imensa injustiça. E a oposição reage a acidente de Bolsonaro em cela da PF e pede prisão domiciliar. Aliados criticam condições de custódia depois de ex-presidente sofrer traumatismo craniano leve. O deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, publicou no X, abre aspas, o objetivo é claro, querem matar Bolsonaro, o homem que mesmo sem redes e preso injustamente continua sendo mais popular do que o atual presidente. Que os advogados insistam na prisão humanitária, mesmo que todos sabemos como a justiça é parcial e não temos praticamente nenhum meio de ação para combatê-los. Força presidente. Fecha aspas. Escreveu Nicolas Ferreira. Já o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em férias nos Estados Unidos, falou sobre o acontecido com seu pai em entrevista ao Paulo Figueiredo Show. Veja o vídeo. Eu queria começar fazendo uma pergunta, porque imediatamente antes aqui da sua chegada ao estúdio, nós recebemos a notícia que circulou pela imprensa brasileira hoje pela manhã, de que o seu pai teria tido um acidente dentro da prisão. Eu queria saber, genuinamente, aqui perguntando não só como brasileiro, mas também como amigo da família, como é que está o seu pai? Bom, Paulo, grande honra estar com você aqui, obrigado pelo convite, uma honra estar estreando esse novo estúdio, sendo o primeiro aqui contigo. E vamos ter um ano, sim, muito difícil, mas eu tenho aqui no coração que é um ano abençoado, com muitas alegrias, se Deus quiser, para todo o povo brasileiro. E estamos aqui nos Estados Unidos, vim para cá para, entre outras coisas, estar mais perto também do Eduardo, claro. Né, o meu irmão, que todo mundo sabe, está aqui contra a vontade dele, queria estar no Brasil, ele gosta de ser deputado, um parlamentar atuante, corajoso, que resolveu abrir mão dos seus interesses individuais para lutar por liberdade no seu país. E uma das consequências disso é a gente perder um pouco o contato. Então, como ele não pode ir ao Brasil com a sua família, eu vim com a minha família para cá, já estivemos juntos, vamos estar juntos por mais 2 dias, ainda se Deus quiser, ainda nessa minha estadia aqui nos Estados Unidos. Depois a gente volta para o Brasil. E com relação ao meu pai, a gente foi pego surpresa agora também. Como você falou, antes de começar aqui o nosso bate-papo, vi a notícia de que ele tinha sofrido um acidente dentro lá do cubículo onde ele se encontra na Polícia Federal. E ele teria, segundo eu falei com o Carlos mais cedo, o que o Carlos acredita que aconteceu é que ele teve algum ataque epilético, alguma convulsão, alguma coisa assim, né? Que já tinha acontecido no hospital uma vez com ele, quando a Michelle estava lá o acompanhando. O Carlos acredita que aconteceu de novo. Ele teve essa convulsão, caiu da cama, inconsciente, ele bateu com a cabeça em alguma coisa. A Michelle acabou de falar comigo que ele estava com um corte, não era profundo, mas com um corte aqui de uns 5 a 6 centímetros aqui na parte do maxilar. Estava com o pé sangrando, não sei como é que ele estava com o pé sangrando.
E, enfim, aí quando ela chegou lá, não sei se foi ela ou se foi o Carlos que chegou primeiro, deu de cara com ele desse jeito. É mais consciente já, mas eu não sei por que é que como é que ninguém viu. Isso fica provado, Paulo, como é que ele não pode ficar num lugar como esse, onde não há um acompanhamento 24 horas permanente, com cuidado seja de familiares, seja de enfermagem, porque ele podia ter batido a cabeça, quando alguém fosse lá abrir a porta para levar o café da manhã, ele está morto. Já tá morto. Está morto dentro da sala. E essa é a né? minha pergunta. Teoricamente, em tese, na decisão do Alexandre, bom, vamos para o histórico. Seu pai passou por não sei quantas Mas só para cirurgias. assim, eu acredito que agora ele esteja lá, está sendo atendido nesse momento que a gente está conversando, ele está sendo atendido lá, eu não sei, notícias atualizadas. Então, conforme Talvez a gente receba até a gente notícia receba do a médico. notícia aí, em tempo real aí. Bom, vamos lá. Seu pai tem uma série de históricos de cirurgias decorrentes da facada que ele recebeu de um militante de esquerda que até hoje não foi plenamente solucionada. A gente não sabe o que aconteceu ali até hoje. Mas seu pai tem vários problemas de saúde nessa direção. Tem um problema do soluço, que é um problema muito sério, né? A ponto de ter... E acabou de passar por 3 cirurgias, né? Uma de hernia inguinal e... Uma em cada lado aqui do pubis, né? 2 cirurgias aqui. 2 de hernia inguinal. E essa outra aqui foi uma tentativa dos médicos, já tentaram de tudo, Paulo, para solucionar o soluço. Que é muito agoniante, né? É um negócio assim, é torturante aquilo, né? Eu tive uma crise de soluço uma vez, que eu tomei um dexametasona que você me deu. Eu tomei dexametasona, não sei se você lembra disso. Eu tomei dexametasona e um dos efeitos colaterais que a gente nem sabia da dexametasona em algumas pessoas, ela dá soluço. E eu tive uma crise de soluço que durou 10 horas. Na 6ª hora eu queria me suicidar. Eu fico imaginando o grau... Ele dorme soluçando? Eu não sei como ele consegue, né? Mas até um vídeo que foi colocado nas redes sociais, ele tá lá dormindo, tentando descansar, não sei, soluçando. Quer dizer, um movimento já involuntário, é um negócio de louco. Então a 3ª cirurgia foi uma tentativa de anestesiar esse tal de nervo frênico para ver se parava esse movimento involuntário do diafragma dele. E teve sucesso isso? O que eu falei com o médico ontem é que ele melhorou, o espaçamento do soluço está menor. Então ele falou, Flávio, ontem ele teve só 1 hora de soluço. É um negócio de louco, né? Então assim, hoje, Paulo, o que acontece, estamos aguardando como é que o médico vai trazer de notícia pra gente, o que ele vai laudar disso. Eu sei que eles têm a possibilidade de levar o meu pai para o hospital para que faça exames lá, já que ele bateu com a cabeça, é até um protocolo, ele tem que fazer uma ressonância, alguma coisa na cabeça para ver o que é que houve. E assim, mas isso já estava na petição anterior, que o Alexandre de Moraes negou a prisão domiciliar ao presidente Bolsonaro. Negou quantas vezes? Foram 3 negativas, se não me engano foram 3. E nesta última, uma das preocupações dos médicos era, ele tem crise de labirintite também, já tinha tido relatado, tudo laudado. Uma das consequências podia ser ele tomar um tombo sozinho e ficar inconsciente e talvez morrer dentro da cela onde ele estava. Graças a Deus ele não morreu, mas podia ter morrido. Então não dá mais para esse cara ficar brincando com a saúde do meu pai. Ele quer matar teu pai. Ele não resta outra coisa para a gente pensar, a não ser isso. Uma vontade deliberada de matar. Quando ele fez com o Clezão, ele negou 14 pedidos da defesa para que o Clezão saísse da penitenciária e fosse fazer o seu tratamento médico em casa, com acompanhamento médico, enfim, coisas que o médico disse que precisa fazer isso. Ele não pode ficar nessa carceragem. E os pedidos foram solenemente ignorados pelo Alexandre de Moraes. Se estivéssemos num país sério, ele tinha que estar respondendo sim por esse homicídio, ainda que de forma culposa por omissão, ou dolosa por omissão, né? Já que deliberadamente ele não decidiu ou fez desdém da saúde de uma pessoa que estava sob os cuidados do Estado, e o Clezão morreu. E a gente tem dito aqui, a gente não quer que a jurisprudência Clezão seja usada também para o Bolsonaro, porque está comprovado, é fato público, todo mundo sabe que a saúde do Bolsonaro não é 100%, precisa de cuidados permanentes, que não é possível ele ter essa assistência onde ele está, na sede da PF, e nem dentro de qualquer outro lugar do sistema penitenciário, porque a imprensa fica perguntando, Flávio, alguns aliados estão dizendo que seria melhor ele ir para Papudinha. É um cacete, cara. Não tem melhor. Tem que ficar aonde a integridade física dele, a saúde dele, vai estar resguardada. Em casa, com cuidados permanentes. Aí como é que vai fazer para tomar conta? Né? O Alexandre de Moraes tem muita criatividade para saber como é que ele faria esse monitoramento com relação ao Bolsonaro. Mas o fato é que ele tem que estar em casa sob atenção permanente da família, de enfermagem,
E está comprovado. O que estava no pedido que foi negado anteriormente acaba de acontecer. Uma das coisas que dizia, fundamentando o pedido para que ele fosse para essa domiciliar humanitária, era a possibilidade de ele levar um tombo, se machucar e ter alguma consequência na sua saúde. Aconteceu, graças a Deus, não foi o resultado morte, mas poderia ter sido. Então, assim, não dá mais para algumas pessoas no Supremo continuar dando essa procuração para Alexandre de Moraes torturar uma pessoa até a morte, que é o que vai acontecer se ele não sair de lá. Eu particularmente acho que os Estados Unidos, inclusive, deveriam utilizar esses fatos novos para restituir as sanções magníficas ao Alexandre de Moraes. Eu acho que há caminho para isso, é uma coisa que deve ser procurada esse ano, a gente deve perseguida esse ano. Mas existe dentro do Brasil, existe algum caminho para que ele receba uma prisão humanitária? Não? Olha, a gente não tem outro caminho a não ser dentro do próprio Supremo, já que o caso está lá. Só que é uma coisa, já tem diversos precedentes, São Paulo, porque tem uma regra na jurisprudência do Supremo, né, que mudou toda a jurisprudência, todo o histórico de decisões, mudou para prejudicar o Bolsonaro. Para beneficiar alguém que claramente precisa de uma domiciliar, é mais difícil. Mas tem vários precedentes de juízes que dão decisões, que revogam decisões individuais de outros ministros do Supremo. Essa é a regra lá. Um ministro do Supremo dá uma decisão individual, ela não pode ser revogada por outro. Ela só pode ser revogada por um colegiado. Mas, em função da urgência, existem precedentes em que, assim, é possível que essa decisão individual do Alexandre de Moraes seja revogada por um outro ministro do Supremo de ofício. Olha, está muito claro, depois do que aconteceu agora, né, essa queda dele, está muito claro que não tem condição dele ficar lá. Não vou mais concordar com essa sacanagem que está sendo feita com o Bolsonaro e vou dar a decisão monocrática aqui, sim, revogando a decisão do Alexandre de Moraes. É possível? É. E agora, a gente não dá mais para a gente acreditar, ô Paulo, peticionar de novo para Alexandre de Moraes, para falar, olha, agora desta vez, você pode ter peninha dele, você pode tirar as garras de cima desse seu prisioneiro e fazer com que a lei valha para o presidente Bolsonaro, ele possa ir para casa para uma domiciliar, por favor. Não dá mais. Ninguém acredita mais que esse cara, eu não acredito mais que o Alexandre de Moraes não passa mais no exame de sanidade mental. Não tem condições. Não tem outra explicação para esse cara fazer o que está fazendo. Não é porque é ex-presidente da República, não. Porque claramente foi um processo viciado. Bolsonaro foi condenado pelos seus inimigos, coordenados pelo Alexandre de Moraes desde que era presidente do TSE, muito antes disso, inclusive. No TSE ele só deu continuidade ao que ele já tinha iniciado enquanto ministro supremo, com as perseguições, usando esse malfadado inquérito das fake news, né, que não tem fim nunca, que já dura mais de 6 anos, para perseguir não só Bolsonaro, mas a direita como um todo, inclusive você, né? Então, assim, não dá mais, não tem condições desse cara continuar sendo ministro do Supremo. Então, assim, tem caminhos dentro do Supremo? Tem. Agora, os advogados, eu não estou nos autos, mas eu converso com os advogados, eles ouvem a minha opinião. A minha opinião é que algo precisa ser feito urgentemente, ou para obrigar o Alexandre de Moraes a tomar uma decisão que leve o Bolsonaro para uma domiciliar humanitária, ou algum outro ministro com bom senso que tome uma decisão. Olha, Alexandre, já deu, não dá mais para você continuar tomando conta deste processo, porque você não tem condições, você é totalmente suspeito, você tem interesse pessoal, ao que tudo indica, em matar um cara. Você não pode continuar com essa insanidade de negar um direito legítimo, constitucional, humanitário a um brasileiro, que é o Jair Bolsonaro, e dar uma decisão que coloque ele numa domiciliar humanitária.